a meditação aqui nessa manhã através dessa passagem, né. João capítulo 12, o versículo de número 1. João 12:1. Bênção demais. João 12, capítulo 12, versículo 1. Diz assim, ó, todos acharam aí, amém? Amém. Fala assim a palavra de Deus. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos, e prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: Por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: Deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Queridos, essa é uma passagem bem emblemática, né? Eu não vou falar em si desse acontecido, como eu disse, a lição da escola sabatina retratou ela esses dias, mas vale a pena depois estudar ela com calma, né? Ver essa disposição que Maria teve, né, de tentar ali agradar Jesus, de tentar ali de alguma forma se doar a Cristo completamente e de uma forma de agradecimento, né, ela fez esse ato tão lindo que ficou marcado para todo sempre, né? Ela acabou ali antecipadamente balsamando o corpo de Jesus, né, derramando esse nardo tão precioso, tão cheiroso, que era praticamente um ano inteiro de trabalho de uma pessoa comum, né, que custava em torno ali de 300 denários, né. Então, é algo muito especial do que ela fez. Então vale a pena você estudar depois com calma e ver tudo aquilo que ela fez, né. Mas eu quero aqui, na verdade, pegar a parte de Judas. Judas, como o próprio texto disse, né, já o coloca como traidor nesse momento. Judas não ficou feliz com o que aconteceu, acabou recriminando o ato dela. E se você for ler depois a Bíblia com calma, você vai perceber que é a primeira vez que isso acontece, de uma maneira assim, declarada, Judas se opondo a algo que aconteceu com Jesus de uma maneira assim, como eu disse, declarada e pública. Eu acho que essa que é a grande questão, né? De uma forma pública, ele se colocando contra algo que aconteceu com Jesus. Porque a sua repreensão aqui, a repreensão que Judas faz, não é apenas contra a mulher que, né, derramou ali esse perfume, mas também contra Jesus. E como eu disse, de uma maneira pública. Queridos, isso não aconteceu de um dia para a noite. Isso não foi um rompante na vida de Judas. Como assim um rompante, né? É algo que aconteceu ali, ele acabou ficando chateado e foi um erro ocasional na vida de Judas. Isso, na verdade, foi algo que ele foi alimentando ao longo do tempo até chegar a esse ponto. Eu não sei se vocês vão lembrar, um dos últimos versos que eu li com vocês, que está lá em Coríntios, quando eu estive no dia primeiro, falava acerca de que a glória de Deus é o caráter dele. Veja, Judas, quando ele na verdade não foi chamado por Jesus assim como aqueles mais próximos, né? Ele foi seguindo Jesus ao longo do tempo e Jesus foi admitindo ele entre os 12. Mas não teve não foi como os demais que Jesus fora chamando, né? Ele foi entrando aos poucos e Jesus foi permitindo com que isso acontecesse. Judas, ele era alguém
E o que eu vou falar aqui agora sobre Judas está especialmente baseado no livro O Desejado de Todas as Nações, no capítulo 76, quando se fala sobre Judas, né? E eu também aconselho vocês, depois com calma, ler esse capítulo, que tem muita coisa interessante para você refletir. Inclusive, imagina, um capítulo inteiro destinado a ele não é por acaso. Quem escreveu foi Ellen White. Eu sei que tem muitos amigos aqui, tem muitas visitas, convidados que não pertencem à igreja, né? Talvez não conheça muito quem é Ellen White. Ela foi uma das escritoras norte-americanas mais influentes ao longo do tempo, e sim, ela foi uma das fundadoras da nossa igreja, e acreditamos que Deus a usou com espírito de profecia, né? E ela escreveu livros maravilhosos, dentre eles esse que eu acabei de falar, que é O Desejado de Todas as Nações. E você lê esse livro, você fica mais apaixonado por Jesus, você se aproxima mais de Cristo. Na verdade, não somente esse livro, né? Mas todos os livros que ela escreveu, vale muito a pena ler. Eu quero destacar aqui alguns pontos sobre a vida dele. Judas, dentre os 12, ele era, e ela vai falar isso nesse capítulo que eu acabei de citar, ele era o camarada que tinha mais talentos e capacidade. Tanto é que você sabe que ele era uma espécie de tesoureiro, né? Tesoureiro ali da comitiva de Jesus. Então, para ser um tesoureiro, ele também tinha que ter, como eu já disse, né, tinha que ter uma certa capacidade. E ele não somente tinha capacidade, como ele também era respeitado. E ela vai começar esse capítulo falando sobre ele, de que se Judas tivesse morrido antes, né, antes dele trair Jesus, ou não tivesse, na verdade, ido para Jerusalém antes dele trair Jesus, ele era considerado em grande estima. Hoje, infelizmente, depois do que ele fez, eu acho que ninguém tem coragem de colocar o nome do seu filho de Judas, né? A gente até brinca, rapaz, você é um Judas, você, né? Mas antes dele ir para Jerusalém, ouça bem, né, daquela última viagem que ele acabou traindo Jesus, ele era o cara. Ele era respeitado, o que ele falava era bem visto pelos discípulos, ele era literalmente o cara. E a própria Ellen White vai dizer isso, que ele realmente tinha condições de ser. Por exemplo, se você for pegar para alguém que é mais antigo na igreja, e você perguntar assim, qual é seu personagem favorito? Muitos vão dizer que é Paulo. Judas, em dado momento, chega a ser comparado por Ellen White como Paulo. Ele tinha muita capacidade, realmente. E ela vai dizer o seguinte, eu destaquei uma passagem aqui que ela vai dizer sobre ele. Ela vai dizer o seguinte, que Judas, ele sim, olha que interessante, ela vai falar assim sobre ele, ó, amava o grande mestre e anelava estar com ele. Tivera o desejo de ser transformado no caráter e na vida, e esperava experimentar isso mediante sua ligação com Jesus. E foi por isso que Jesus não expulsou, porque Jesus viu nele, no começo, uma disposição. Jesus pregava, o seu coração se abria. Jesus fazia um milagre, ele percebia, rapaz, esse homem é de Deus, esse homem faz coisas incríveis, o que ele prega é muito diferenciado. E no coração dele começou a crescer sim um amor por Jesus. Começou a crescer uma vontade de ser transformado por Jesus, né? Aí ela vai falar, né, que Jesus dera um lugar ali e tal, mas por aceitar e tentar dar essa oportunidade para Judas ser transformado, né? Só que, olha que interessante, ela vai dizer o seguinte, que Judas não renunciou às suas ambições terrenas, nem o seu amor ao dinheiro. E esse foi o problema, um dos problemas de Judas, não somente esse, mas um dos problemas. Ele, no começo, sim, passou a crescer o amor no coração dele, ele passou a aceitar a mensagem do Salvador, só que ele não renunciou suas ambições terrenas, nem o seu amor ao dinheiro. Ao passo que aceitava a posição de ministro de Cristo, ele não se colocou no divino molde, ou seja, ele não permitiu
que verdadeiramente Deus, ou Jesus nesse caso, que é Deus também, transformasse o coração dele. Olha aqui, ó. Achava que podia reter seus próprios juízos e opiniões e cultivou a disposição de criticar e acusar. Queridos, isso aqui é muito perigoso. Veja, campanhas como essa que vocês estão vivendo e participando, elas são muito importantes, porque ela nos leva a ter um entendimento bem claro de que Jesus ele não pode ser apenas o nosso salvador, ou apenas aquele que vai resolver os nossos problemas. Jesus ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Ele precisa ser aquele que vai guiar verdadeiramente os nossos passos. E dentro disso, eu e você sermos totalmente submissos a ele, submissos à vontade dele. E talvez uma das perguntas mais importantes, olha aqui para mim, queridos, que nós devemos fazer na nossa caminhada cristã, não é nem o quanto eu e você temos de Deus, mas o quanto ele tem de nós. Com outras palavras, o quanto eu e você estamos rendidos a ele verdadeiramente. O quanto eu e você nos entregamos. Veja, não é, não basta apenas você sentir que as palavras de Cristo são verdadeiras, assim como Judas fez. Você até mesmo sentir um amor por ele. Isso é importante. Não basta apenas você entender que ele é o caminho. Você precisa se entregar totalmente a ele sem reservas e permitir sim que ele venha fazer a obra transformadora no seu caráter, especialmente naqueles defeitos que você sabe que você tem. Eu sei o dos meus, sei os meus, né? Eu sei os meus desafios e as minhas lutas pessoais, mas você conhece as suas. E são elas que Deus quer alcançar, quer transformar. Já já vou falar mais um pouco sobre isso. Veja, lendo mais um pouquinho do que Ellen White falou sobre Judas, tem uma passagem aqui interessante. Judas estava cego para a fraqueza de seu caráter. E justamente Cristo deu para ele uma oportunidade que ele fosse também tesoureiro, não apenas porque Judas tinha capacidade. Olha que interessante. Jesus deu a oportunidade dele ser tesoureiro para que ficasse evidenciado para Judas o defeito de caráter que ele tinha. Mas, ao invés, e justamente quando vinha o dinheiro nas mãos de Judas, e Judas tinha a obrigação de poder tratar isso bem, até porque não era muito dinheiro, ele comprava as coisas e tinha que prestar contas, mas não. Ele pegava o dinheiro e, assim como a passagem que nós lemos, ele ia, tirava um pouquinho para ele, empregava o dinheiro em outra coisa, e ele foi fazendo isso pouco a pouco. E cada vez que ele fazia isso, o seu caráter era manchado. E o seu defeito de caráter era acentuado. Entende? Uma coisa que eu quero falar aqui para vocês, que eu aprendi ao longo da minha caminhada cristã. Queridos, eu falei para vocês e vou repetir. A glória de Deus é o caráter dele. Deus, ele vence o grande conflito não pela força. Ele vence pelo seu caráter de amor, o seu caráter justo, o seu caráter abnegado. É assim que ele vence o grande conflito. Veja, Deus também quer nos transformar, porque ele sabe que se isso não acontecer, nós poderemos ter problemas sérios, inclusive em relação à nossa própria salvação. Judas foi colocado num ponto que ele tivesse oportunidade para entender isso. E para que ele pudesse agora abdicar de seus defeitos e permitir com que Cristo trabalhasse seu caráter. Veja, ouça o que eu vou te falar. Quando um defeito de caráter ele não é trabalhado ao longo do tempo, ou na verdade, cada vez mais que passa o tempo, esse defeito ele vai se enraizando, perdão, ele vai se enraizando em nós e fica mais difícil de ser mudado. Escute o que eu vou te falar. Você já viu, por exemplo, eu me lembro quando era criança, tinha
Isso acontecia corriqueiramente. Tinha um senhor que morava do lado da nossa casa, que ele ficava, ele já bem senhor mesmo, ele ficava dando balinhas para as crianças. Balinha, pirulito e essas coisas assim. E aí, por que ele fazia isso? Porque ele queria ficar acariciando as crianças. Eu não sei se você já percebeu, por exemplo, a maioria dos pedófilos, não todos, hoje em dia tá tudo, um negócio tão feio que não tem negócio de idade, mas a maioria dos pedófilos, antigamente, você percebia eles quando ele estava com mais idade. Não é verdade? Olha, tem gente balançar, a Lisângela balança, mas é verdade. Você percebia eles fazendo isso com mais idade. Por quê? Porque quando eles eram novos, por exemplo, eles tinham esse defeito, mas eles conseguiam, talvez ainda pela sua condição física e mental, eles conseguiam assim meio que segurar esse defeito, não demonstrar tanto, mas ao passar do tempo, quando a sua parte física, mental e talvez espiritual se decaísse mais, aí eles, né, não conseguiam controlar isso. Isso vale tanto para questões, como eu estou citando esse exemplo, como também, sim, para questões que envolvem adultério, pornografias, problemas de ordem sexual, de uma maneira geral, mentiras. Rapaz, quem já conheceu os senhorzinhos que mentem, mentem assim, que não sente nem, que nem dói, por exemplo. É porque esse defeito de caráter começou a ser arraizado ao longo do tempo e justamente na sua parte agora que envolve, né, na sua parte agora mais, como a gente fala assim, com mais idade, eles não conseguem mais controlar isso como deveria. Queridos, a palavra de Deus fala que um abismo chama outro abismo. Foi isso que aconteceu com a vida de Judas. Ele teve várias e várias oportunidades de Deus para que através daquele contato com Jesus, para que através que com a vida com Cristo ali, pessoalmente, nossa, que privilégio aquele homem teve, não somente ele, mas também os demais. Deus pudesse agora entrar verdadeiramente em sua vida e pudesse agora transformá-lo. Por exemplo, aquela passagem, eu não sei se você, nós lemos também na lição da escola sabatina, quando Jesus Cristo ele faz a multiplicação dos pães e peixes, por exemplo. Quando aqueles homens perceberam o que aconteceu ali, aquele grande milagre, a palavra de Deus diz que eles quiseram promover Jesus como rei terreno. E adivinha quem estava na frente de tudo isso? Era Judas. Porque Judas pensava o seguinte: olha a ideia de Judas. Jesus agora vai se promover como rei depois da multiplicação dos pães e peixes. Eu vou ser promovido como tesoureiro do reino dele, né? Eu vou ser agora honrado junto com Jesus. Só que quando Jesus ele não fez isso, e muito pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus foi se retirar, e depois, quando Jesus voltou, depois que ele se retirou e depois que ele voltou, ele falou, né, aquela passagem que o corpo dele era dado e aquele que comesse do corpo dele ele era o pão da vida. Judas ficou arrasado, irmãos. Olha aqui para mim. Judas ficou revoltado. Nossa, como é que Jesus vai perder uma oportunidade dessa? Olha a mentalidade, irmãos. Olha a mentalidade. Ele ficou arrasado. Queridos, isso acontece muito conosco ao longo de nossa caminhada cristã. Durante esses dias que vocês têm vivido essa consagração, se existe uma oração que nós precisamos fazer, é essa: Deus, por favor, além de transformar meu caráter, eu te peço que eu venha sim, Pai, me submeter totalmente à tua vontade e aos teus planos. Judas ficou revoltado com Jesus. E foi a partir daquele momento que ele decidiu agir mais firmemente para que os planos dele acontecessem. Por exemplo, quando ele traiu Jesus, o que aconteceu na cabeça dele? Eu vou trair Jesus, eu vou
Aí a Ellen White vai dizer que justamente naquela situação quando acontecia a multiplicação dos pães e peixes, que Jesus não se proclamou rei, a Bíblia diz que o coração de Judas foi entregue à incredulidade e ele forneceu pensamentos de dúvidas e rebelião, simplesmente porque a vontade de Judas não foi concretizada e realizada. Que coisa perigosa, querido. Que coisa perigosa. É quando nós queremos sobrepor a vontade de Deus, o querer de Deus, naquilo que nós achamos que é melhor, até mesmo para nós mesmos. Que coisa perigosa. E aí ele começou a arquitetar um plano que acabou, né, sendo agora, no final das contas, sendo a traição de Jesus. O que que ele pensou? Eu vou entregar Jesus para os sacerdotes e, na verdade, vou trair Jesus, né? Vou aproveitar e pegar um dinheirinho também. É isso que estava na cabeça dele. Eu vou trair Jesus e depois que eu trair Jesus, que Jesus perceber que ele vai ser preso, ouça bem o que que ele pensou. Ele não vai se deixar ser preso. Ele não vai se deixar. Ele vai revelar seu poder e sua glória. E aí, depois que isso acontecer, ele vai fundar o exército e o reinado dele. Então, ele entregou Jesus justamente pelos seus defeitos de caráter em querer ganhar dinheiro, porque ele ganhou 30 moedas ali de ouro, né? E também por querer sim, né, que Jesus fizesse aquilo que ele achava que era certo. Se você for ler esse capítulo com calma depois, você vai perceber que ela vai falar muito sobre isso. Coisas que Jesus fazia e ele achava, não, era melhor isso aqui, não era melhor essa outra coisa, Jesus está equivocado. Queridos, que ousadia. Mas pensar que ele não começou dessa maneira, que não foi isso que ele iniciou a sua jornada, que ele era um homem que no começo foi atraído sim pela mensagem de amor, pela mensagem de transformação de Cristo, mas que acabou ao longo do tempo se perdendo com suas ambições e com seu defeito de caráter. Nós não devemos, queridos, levar isso como menos importância. O capítulo que eu peguei algumas referências aqui, é o capítulo 76, né, que fala justamente sobre Judas. É o capítulo 76 do livro Desejado de Todas as Nações. Vale muito a pena ler com calma. Mas eu quero aqui finalizar essa minha participação justamente dizendo isso. Queridos, nós temos que aproveitar o tempo que nós temos para nos entregar totalmente a Cristo, sem reservas, sem nenhum tipo de barreiras, e permitir com que, através do Espírito Santo, ele venha transformar o nosso caráter, a semelhança dele. E não é muito diferente, veja, aceitar Cristo como Salvador. Aceitar Cristo como Salvador tem que nos levar, sim, a aceitá-lo como Senhor da nossa vida, a permitir com que os planos dele, ouça-me bem, ainda que em dado momento sejam um pouco diferentes, ou na verdade vai ser muito diferente daquilo que eu penso, vai ser muito diferente daquilo que muitas vezes eu imagino, mas a vontade dele é melhor. E não existe nada mais gracioso, abençoado do que eu e você vivermos a vontade de Deus de verdade. Olha, nem tudo nós vamos entender. Judas, ele também não entendia tudo, mas o tudo que ele entendia era suficientemente é, 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 era suficientemente grande para que ele pudesse se entregar a Deus de uma certa forma, ou totalmente, para que Deus viesse a realizar aquilo que ele não entendia. Queridos, Deus tem o melhor para a nossa vida. Cristo tem os melhores planos para mim e para você. Mas nós temos que estar dispostos a permitir com que ele venha adentrar mais fundo da nossa vida, do nosso coração, do nosso caráter e transformá-lo e modificá-lo. E aí nós aprendemos com a história de Judas que não dá para brincar com os nossos defeitos de caráter. Isso pode custar um preço muito alto para mim e para você. Isso pode custar um preço terrível para mim e para você. Não podemos brincar com aqueles pecados escondidos, com aqueles pecados acariciados. Precisamos nos render a Cristo totalmente.
E aí onde entra aquilo que eu falei no primeiro dia, a importância de você buscar o Espírito Santo diariamente, acordar mais cedo. Veja, olha aqui para mim. Tem defeitos de caráter que Deus ele vai mudar rapidamente em você. Mas tem coisas que é necessário somente, que é preciso tempo. E é por isso que é necessário uma constância da sua busca. Essa vida de consagração, eu escutei um pouco do testemunho da Tânia, né, de estar ali buscando ao Senhor diante de um cenário difícil que ela viveu, mas isso tem que fazer parte da nossa rotina. Tem coisas que Deus ele vai acessando aos poucos lá dentro. Veja, tem coisas que Deus ele não pode entrar dentro da gente e mudar de uma única vez. Ele sabe o porquê. Tem coisas que estão enraizadas em nós. E é necessário com que, através de nossa busca, de nossa entrega diária, ele vai entrando aos poucos. Ele vai transformando aos poucos. E à medida com que a glória dele vai entrando em nós, aí sim, aquilo que a Bíblia diz, que nós vamos sendo transformados de glória em glória, a sua semelhança vai acontecendo. E quando isso acontece, queridos, olha, eu falo para vocês, quando as transformações de caráter acontecem em nós, e nós permitimos com que a vontade dele venha a ser feita em nossa vida, não existe nada mais que traz prazer, alegria, regozijo quando isso acontece. Quando somos transformados mais e mais à sua semelhança, pensa em algo lindo, gostoso que acontece em nós. Uma paz, uma alegria que é maior do que a própria vida. Mas só experimenta isso de verdade quem está disposto a se render totalmente a Cristo sem reservas. Aí sim, você consegue experimentar isso de toda a sua vida. Amém? Que venhamos a estar dispostos, né? O coração aberto verdadeiramente a permitir o que Cristo venha fazer a vontade dele, adentrar no mais profundo nosso ser e a nos transformar à sua semelhança e vivermos verdadeiramente seus planos. Que Deus te abençoe, que Deus te guie, te faça viver esses planos maravilhosos que ele tem para você e para você nessa caminhada rumo ao céu. Obrigado, queridos. Essa é a mensagem de Deus para você nessa manhã, para mim também. Que Deus te abençoe. Podemos fazer uma oração ou vai ter alguma música agora? Amém. Não, pode fazer a oração, pastor. Podemos orar? Pode. Então vamos orar. Soberano Deus e grandioso Pai, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. E obrigado por nos fazer entender, Pai, que nós podemos trilhar um caminho, sim, que muitas vezes não é fácil, Pai. Os confrontos, as transformações, até que elas aconteçam, elas geram uma luta muito grande do nosso eu, porque os defeitos do nosso velho homem, ele não quer morrer, Pai. Ele vai fazer de tudo para que isso não aconteça, assim como aconteceu com Judas. Mas nós queremos trilhar um caminho diferente de Judas, Pai. Nós queremos nos entregar para o Senhor. Nós queremos abrir o nosso coração para que, através de Tua glória, Pai, o Senhor venha nos transformar à Tua semelhança. Queremos ter um caráter, Pai, semelhante ao Teu. E o Senhor conhece, Pai, as lutas pessoais de cada um dos Teus filhos, meu bom Pai. Então, que o Senhor venha ajudá-los, Pai. Né? Que o Senhor venha, sim, Pai, trazer o Teu alento e a Tua graça sobre as suas vidas. E sim, que eles sintam a alegria e o prazer, Pai, de serem transformados por Ti. E que venhamos, Pai, mesmo em meio a situações difíceis, e até mesmo que a gente não venha entender tudo, Pai, permitir com que os teus planos aconteçam em nós e para que a tua vontade venha a ser real em nossas vidas, meu bom Pai. Nos tome em tuas mãos e que essa mensagem, sim, mais do que uma mensagem, mais do que apenas algo que foi dito, mas que isso venha a ser uma verdade em nós todos os dias, Pai. Por favor, nos abençoe e nos guie durante esse dia, né, cheios do teu Santo Espírito. É o que oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.